Olá, meu nome é Alexandra Loureiro, sou médica oncologista na Avante Oncologia Personalizada. Estou hoje juntamente com meu colega, Dr. Marcelo Dotto, médico oncologista, recebendo o nobre colega, Dr. Ismael Halber Schmidt, dermatologista aqui no município de Santa Cruz do Sul. Obrigada pela presença, Ismael. É um prazer te receber hoje aqui. Eu que agradeço o convite. Ismael, gostaria inicialmente que tu te apresentasse e eu tenho certeza que nós vamos ter uma excelente conversa, um bate-papo, principalmente porque nós estamos entrando aí num mês importantíssimo para o cuidado assim da pele, né, da nossa saúde da pele, que é o Dezembro Laranja. Isso aí. Bom, eu sou aqui de Santa Cruz, né? Fiz a formação em Porto Alegre, voltei para cá já faz alguns anos e eu sou dermatologista que atuo principalmente na parte da clínica e cirúrgica da especialidade. Dermatologia clínica, então. Exato, Isso exato. aí, muito bem. Ismael, a gente tem acompanhado, né? Claro que os cânceres de pele são os cânceres mais frequentes no nosso país. Embora a grande maioria dos pacientes não vá precisar realizar um tratamento com quimioterapia ou com radioterapia, esse é o paciente que normalmente está no consultório do dermatologista, né? O que tu poderia, assim, inicialmente nos dizer com relação a esse início, esse aumento na incidência dos casos que vem acontecendo? Por exemplo, assim, esse ano, a projeção do INCA é que sejam 220 mil novos casos de câncer de pele, não melanoma, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Para o paciente, ele costuma pensar que o câncer de pele é um tipo só, mas na verdade são dezenas de tipos de cânceres de pele, né? A gente divide nos principais, que é o melanoma e o carcinoma. Mas existem dezenas, né? O câncer que surge do cisto, por exemplo, os cânceres que surgem dos anexos cutâneos, câncer do sistema linfático, mas os principais realmente, a gente divide em melanoma e não melanoma. E olha só que interessante, a OMS diz que de cada 3 casos de cânceres no mundo todo, 1 é de pele, né? É realmente muito, muito comum, muito prevalente. E é uma doença que também é subdiagnosticada. E, na verdade, e provavelmente esses dados são maiores ainda, porque não é uma doença de notificação compulsória, né? Então, assim, provavelmente tem mais casos que a gente nem fica sabendo. E o INCA diz, outro dado, né, preocupante, que aqui no Brasil, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são os estados que mais têm tanto carcinoma quanto melanoma, né? Então, realmente é um dado bastante preocupante. A respeito dos cânceres ainda, né, falando dessa parte da epidemiologia. Outro dado curioso é que dos cânceres passíveis de prevenção, se fosse colocar assim numa sequência, por exemplo, câncer de pulmão associado a cigarro, câncer de esôfago associado a etilismo, dos cânceres passíveis de prevenção, o de pele é o mais comum. Então, não só o câncer mais comum de todos, né, aumentando em prevalência, e também é um dos mais passíveis de prevenção, mas também, felizmente, é um dos cânceres mais curáveis que a gente tem. Bom, inicialmente, boa tarde, bem-vindo, Ismael. Obrigado. Realmente, o que tu comentaste sobre essa, talvez, subnotificação, né? Ou subregistro, porque não é uma doença de notificação compulsória, né? Mas eu encontrei dados do INCA que fala mais ou menos isso, 170, 200 mil novos casos, e encontrei uma estatística que falava em 500 mil novos casos nos próximos anos, anualmente. Porque certamente aquilo que chega até o INCA ou até os centros de oncologia não são a totalidade dos casos. Muitos casos ficam no consultório do dermatologista. Exatamente. Então, certamente, aquilo que essa estatística está subdimensionada. Né? Sim. E olha que interessante, né? 1/3 dos casos de câncer no mundo correspondem a câncer de pele, né? E tem um outro dado curioso, assim, alguns estudos falam que a chance de tu desenvolver claro que isso varia muito, a gente vai falar dos fatores de risco, de desenvolver um carcinoma basocelular ao longo da vida em torno de 30%. Então, tu tem, assim, na maioria das pessoas, 1/3 delas tem chance de ter carcinoma. Provavelmente vai ter carcinoma, né? É algo muito, muito prevalente. Felizmente, como a gente vai falar, o melanoma, que é o pior, né? Esse é o menos frequente. Mas também é o mais... é a causa mais comum das mortes por câncer de pele, né? O melanoma. Já que você falou do basocelular, poderia fazer um breve resumo dos
3 tipos mais comuns Mais comum. de câncer de pele, que são 3 doenças diferentes, na verdade, né? São bem diferentes, não só na abordagem cirúrgica, clínica, também no prognóstico, né? Basicamente assim, tem as camadas da pele. Se o câncer surge na primeira camada da pele, ali da epiderme que a gente diz, é o baso celular. Isso é o mais comum de todos, é o mais tranquilo, entre aspas também. Se surge das camadas mais superiores, é o carcinoma escamoso ou escamo celular, que esse já tem mais riscos, a gente pode falar mais também sobre isso depois. E se surge dos melanócitos que estão ali no meio, né, que produzem a cor da pele, aí dá origem ao melanoma. Então esses são os 3 principais. Mas, de novo, são dezenas de tipos, né? Mas esses são os que a gente mais vê na prática clínica. Sim. Ismael, voltando um pouquinho que a gente estava comentando sobre essa questão da nossa localização, né? Aqui na região sul do país. Muito disso se deve à nossa questão da imigração, né? E nós aqui também estamos em uma região que está muito relacionada à questão da agricultura, Sim. né? Como é que tu vê isso? Tu acha que essa questão, essa melhora no conhecimento com relação à necessidade de cuidado da pele, né? Para quem trabalha no campo, na agricultura, tu acha que isso tem melhorado com o passar dos anos? Como é que está essa questão cultural? Acho que vem melhorando. Mas tem outra questão. Desse aspecto, sim. Do trabalhador, sim. Mas o outro aspecto cultural da cultura ao bronzeado, por exemplo, né? Esse parece que vem piorando, né? Porque isso é uma coisa que não muda, é estimulado pela mídia. Cada vez mais você vê a busca pela pele bronzeada, né? Pela marquinha de biquíni. Então, são coisas que a gente é bombardeado, né? Às vezes em filmes e em novelas, né? A gente acha que aquilo é algo saudável e acaba buscando. Então, esse aspecto cultural eu acho que vem piorando. Agora, do trabalhador e o pessoal se cuidar, vem melhorando, né? Porque se for pensar até a questão dos protetores solares, eles surgiram ali, década de 80, né? Então, o pessoal antigamente não utilizava. Se bem que a preocupação com radiação solar e cuidar com o sol já vinha desde o Egito Antigo, né? Tem relato até e pinturas dos egípcios que usavam não só as roupas, mas também passavam substâncias para tentar diminuir o dano que o sol causava. Então, desse aspecto, acho que sim, o pessoal vem se cuidando cada vez mais. Mas o aspecto cultural em relação ao banho de sol vem piorando. Interessante. O maior fator de risco para câncer de pele é a exposição solar. Não é a exposição solar, mas é o principal, né? Sim. Sim. E nós sabemos que nós temos 2 raios principais ultravioletas. O VA, que seria mais relacionado ao envelhecimento da pele, talvez ao câncer, né? O UVB, que está mais relacionado às queimaduras, enfim, é mais superficial. Poderia explicar isso um pouquinho para nós e como cada um trabalha, como que o filtro solar protege contra eles, enfim. Na verdade, sim. Eu gosto de dizer assim, a radiação solar, né? Ela engloba principalmente 3. A radiação ultravioleta, a luz visível e o infravermelho. Tem outras radiações que não são de interesse médico. A radiação ultravioleta são 3, o UVA, o UVB e o UVC. A UVC não tem interesse médico também, porque a maioria é dispersa, refletida pela camada de ozônio. A luz visível e infravermelho tem associação, fotoenvelhecimento, queimaduras, não tanto quanto câncer de pele. Já da radiação ultravioleta, o VA e o VB, mais o B do que o A, mas tem alguns problemas, tem um lado bom, vou ter que falar também, obviamente, tem um lado bom, o dermatologista não é contra o sol, né? Mas tem o lado ruim. Lado bom, a vitamina D, que a gente vai falar mais adiante. Lado ruim, os fotos que eu digo, é o fotoenvelhecimento. Envelhecimento da pele, né? Principalmente o UVA, mas o UVB também. 80% das rugas, quando a gente olha uma pessoa, 80% se estima que seja o fotoenvelhecimento do sol, né? Da radiação, e não da idade. Então, fotoenvelhecimento. A fotocarcinogênese, ou seja, o aumento do risco de câncer, né? A fotoimunossupressão, vê só. Então, às vezes a gente tem aquela ideia de que não, a pele bronzeada é a pele saudável. Na verdade, a radiação causa uma imunossupressão. Tanto é que existe um tratamento, a fototerapia para doenças autoimunes, né, que é uma imunossupressão. Então, tomar o sol é uma imunossupressão que está causando nas tuas células, né? Então, o câncer de pele, fotoenvelhecimento, a fotoimunossupressão, as fotodermatoses, as doenças que são causadas pelo sol, ou pioradas, como por exemplo melasma,
próprio lúpus cutâneo, né? Alergia ao sol, que é o eritema polimórfico, doenças específicas associadas ao sol, né? E claro, a queimadura, a insolação. Então são todos os problemas, principalmente pelo UVB, né? Também pelo UVA, mas principalmente pelo UVB. Ismael, quando a gente fala em fotodano, né? Por exemplo, assim, para uma pessoa que esteja nos ouvindo, né? Sim. É possível que ela quantifique, assim, claro, isso a gente faz muito no consultório, quando a gente vai fazer uma avaliação com um dermatologista, né? Sim. Quantificar a questão da exposição do sol, porque, na verdade, esse é um dano que é um dano cumulativo, né? Eu gostaria que tu falasse sobre isso, porque as pessoas dizem assim, eu tomei sol no verão, Sim. aí, agora eu já tô branca, e se eu vou tomar sol de novo, eu vou ficar bronzeada, mas isso é a nossa pele, ela tá sofrendo consecutivamente com esse dano, né? Isso é algo preocupante porque, assim, existe um estudo australiano que mostrou, de crianças, tá? Adolescentes, ali 13, 14, 15 anos, 70% deles já tinham algum grau de fotoenvelhecimento. Putz, 70%, né? Isso é muito, né? Em criança, em adolescente. Uhum. Então, a gente está sempre muito exposto à radiação. E aí tem outra questão interessante que é a seguinte: que tipo de queimadura, que tipo de radiação que a gente toma? Isso pode influenciar também nos nossos riscos, né? Por exemplo, aquele sol em torrão que a gente diz, que é o queimão, que é mais na praia, parece tá, segundo os estudos, mais associado ao câncer melanoma. Melanoma, né? E o vaso celular. Uhum. Já o sol crônico, a gente chama sol do banhista, né? Uhum. Já o sol crônico, aquele sol do agricultor que a gente diz, que é o dia a dia, é mais associado ao carcinoma escamoso, que é um outro tipo de câncer de pele. Né? E tem um dado muito interessante que eu sempre costumo falar, que é assim, que as pessoas falam, mas não tem que pegar sol? Sim. Qual que é o benefício do sol? Vitamina D, bem-estar, né? Controle do ritmo circadiano. Mas olha só que interessante, vou falar um número. O número em si não é interessante, não é importante, né? Mas digo só a grandeza. A própria OMS diz, a quantidade de radiação que uma pessoa deveria se expor por dia é um valor, 102 joules, 100 joules por metro quadrado de pele. 100 joules. Isso a OMS diz. Tem estudo que mostra que a média do brasileiro no inverno é 3.300 joules por metro quadrado e no verão é 7.000 joules. Ou seja, a gente já está se expondo 70 vezes mais do que a OMS recomenda, né? Então a gente está muito, muito, muito exposto à radiação. Muito mais do que o necessário, muito mais do que o recomendado. Eu lembro de um estudo que eu sempre comentava com os alunos quando dava aula de câncer de pele. E um estudo australiano, não sei se é o mesmo, em que foi demonstrado que adultos australianos, filhos de europeus que emigraram para a Austrália, Sim. aqueles que foram para a Austrália, crianças antes dos 12 anos, europeus, né? Acho que a maioria ingleses, se mudaram para a Austrália, um país semelhante ao nosso, né? Clima mais tropical, temperado, enfim, mas com muita exposição solar, né? O australiano tem. Aqueles que migraram para a Austrália, aquelas crianças que foram morar na Austrália antes dos 12 anos, tiveram mais câncer de pele do que aqueles que migraram para a Austrália depois dos 12 anos, mostrando que existe a exposição infantil, e aí entrando nessa questão cumulativa, também contribui. Então, existe essa recomendação ainda, ela é válida, não mudou essa orientação. Pergunto, né? Sim. E as mães, então, devem cuidar dos filhos, né, desde cedo, né? E não só depois de adulto. Isso eu sempre digo, assim, até gostaria de reforçar, né? Sempre quando eu venho falar, assim, seja na mídia, onde é que for, sempre digo, essa é a minha opinião, né, o que eu transmito aqui, mas claro que, ou seja, não é a opinião da Sociedade Brasileira de Dermato, de nenhuma entidade médica, é minha opinião como dermatologista. Mas claro que a minha opinião sempre vai ser amparada na melhor evidência que a gente tem, né? Então, isso tem lá, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria diz, né? Banho de sol não é recomendado em nenhuma faixa etária. E se acredita que a maioria do sol que aumenta risco de melanoma, 78% dos casos,
está associado ao sol que a gente toma em torrão antes dos 18 anos de idade. Então, assim, talvez nessa faixa etária faça mais diferença, né? Exato. O que eu vejo muito na prática, no consultório, chega o paciente, assim, de 70, 80 anos, já com fotodano, e às vezes os filhos, tem que usar protetor, né? Fala para ele que tem que usar. Eu digo, tem que usar, né? Mas, assim, será que nessa faixa etária tem evidência que vai diminuir algum risco de câncer? Não sei, isso não está bem claro. Será que vai fazer diferença? Isso, né? Porque é um dano. Agora, o principal é no início, né? É no No início da vida, que é o risco maior. Ismael, e voltando nessa questão das crianças, assim, existe... É porque eu assim, como médica, mas não como pediatra, porque a gente vê, assim, que a partir dos 6 meses as crianças podem usar o protetor solar, né? Sim. Mas existe, assim, falando para nossa audiência, Sim. quais seriam as crianças que deveriam passar por uma avaliação, então? Dermatológica, Sim. né? Existe algum tipo de pele? A gente poderia até entrar nessa parte agora, falar sobre os tipos de pele, para... será que a gente deveria... Porque, na verdade, o médico pediatra é o médico da criança, Sim. né? Até lá os 12, 13, 14 Sim. anos, né? Mas existe algum tipo de pele na criança que mereceria uma avaliação especial? Não, eu vou lhe dizer assim, de novo, recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Antes dos 6 meses, não usar protetor. Não expor ao sol também. Aí até tem algumas coisas, mas o banho de sol é importante. Não tem. Não está recomendado isso, né? Mas tem que ter da vitamina D. A gente vai falar sobre ela já, é bem importante, né? Mas, de novo, voltando ao estudo, a gente já pega muito sol, mais que o necessário. Tem amarelão. Tem lá, não é o comprimento de onda que causa da radiação. Põe no sol para amarelão. Não, é recomendação antiga, né? Claro, eu sempre digo assim, nenhuma conversa nossa aqui substitui a orientação médica do consultório, né? Então, segue o que o médico falou no consultório, mas, de modo geral, não é recomendado. A partir dos 6 meses, usar protetor, né? Se for pegar sol, usar protetor. Qual protetor? Aí tem aquela questão assim, tem dois... O que é um protetor, na verdade, né? Um fotoprotetor. Ele é um filtro, que são substâncias liberadas, regulamentadas pela Anvisa, né? São em torno de 33 substâncias. Um veículo, que é um gel, um creme, uma emulsão, né? E um recipiente, ou às vezes um perfume, alguma coisa assim. E esses filtros, a gente divide em químicos e físicos, né? Os químicos ou orgânicos espalham melhor, tem uma cosmética melhor, mas tem mais risco de sensibilização. Então, geralmente, se prefere os filtros físicos nas crianças, né? Ou inorgânicos. Eles são piores de espalhar, ficam mais espessos, assim, mais fedorento, mas geralmente tem um potencial menor de causar irritação. Aí tu pergunta, passar por avaliação. Aí eu vou te dizer assim, como eu falo para os pais, né? Teoricamente, todo mundo tem que ter a pele avaliada, examinada pelo menos uma vez por ano, né? Mas a chance de melanoma infantil é muito raro. Se estima nos estudos que é 1% dos melanomas. Mas na minha prática eu não vejo isso, né? Nunca peguei, felizmente, nenhum caso de melanoma abaixo dos 20 anos. Então é muito raro de acontecer, né? Então tem que avaliar? Tem que. Mas para escolher o protetor? Não. Aí tem uma coisa interessante. A Anvisa classifica os protetores como cosméticos, né? Então o que isso quer dizer? Que não precisa de prescrição médica. Então assim, o paciente pode chegar na farmácia, qualquer protetor vendido aqui no Brasil, porque ele é regulamentado pela Anvisa, ele é infantil, pode utilizar. Não precisa passar pela consulta médica, né, para comprar um protetor solar. E como que a gente poderia dar assim uma orientação, né? Como escolher um protetor solar, um filtro solar? Vou te dizer assim, na minha opinião, qual a recomendação? Qual o fator? Aí tem algumas contradições, né? O INCA, só que isso não sei porquê, tá? Mas eles falam um fator 15, pelo menos FPS 15, tá? Que é muito baixo, não se considera. Já a posição, de modo geral, da Sociedade Brasileira de Dermato é fator 30, pelo menos fator 30. Mas o que se recomenda hoje? Quanto maior o fator, melhor. Minha pele é oleosa, prefere protetor mais seco. Minha pele é seca, prefere um veículo mais oleoso. Mas tem que testar. Em relação à eficácia, não muda muita coisa, né? Se há o filtro ali regulamentado, liberado, não vai fazer muita diferença. É um protetor da marca tal, da marca X, não vai fazer muita diferença. O que faz diferença é cosmética, espalhabilidade, né? Mas a eficácia em si do filtro não faz muita diferença. O que é o FPS, né? Acho que é interessante falar.
O FPS, na verdade, é um método de tu medir o quanto que esse protetor é eficaz em diminuir. Ele foi criado, um modelo matemático para diminuir vermelhidão, queimadura, eritema. Então, assim, indiretamente diminui o risco de câncer de pele. Então, para que serve o protetor? Diminui vermelhidão, diminui queimadura, diminui envelhecimento, fotoenvelhecimento e diminui câncer de pele, consequentemente. Só que é muito difícil tu aferir isso, né? Pô, isso é um estudo longo, de longo prazo, para conseguir comprovar. Mas já tem estudos que mostram que diminui câncer de pele. Né? Então, a FPS, uma relação matemática que se mede assim, basicamente assim, o quanto que tu usando o protetor, tu poderia se expor mais tempo não usando protetor. Então, assim, eu tô com protetor fator 30. Teoricamente, eu posso ficar 30 vezes mais tempo exposto ao sol do que se eu tivesse sem até surgir aquele vermelhidão. Mas a quantidade de protetor que as pessoas usam não é o certo, nunca é o correto, né? Até porque o correto é demais. Assim, vou dizer, qual que seria a recomendação? Pensa bem. Para um adulto médio, dizem 1,70m, 70 kg, né? Na beira da praia, tá lá de bermuda. Para passar da forma que tem que ser passada. Tudo coberto. Não esquecendo orelha, pescoço, áreas geralmente negligenciadas. Tu precisaria de em torno de 35 gramas de protetor. Aí tu pensa, um frasquinho às vezes vem aqui a 200 gramas, né? Então, aí tu passou. 1, 2 horas depois tem que reaplicar. Aí tem que reaplicar. E aí tem toda a família junto que vai usar o mesmo frasco. Então, ninguém usa da forma como tem que ser utilizado. Então, por isso que eu digo, o protetor é um a mais, algo a mais que a gente... Ele não é um passaporte ao sol, ele é um a mais que a gente usa para se proteger. Não. Inclusive, qual que é a primeira linha de proteção ao sol? Não é o protetor, não é o fotoprotetor, é o comportamental, é a questão do comportamento. Escolher a hora que vai sair, proteção mecânica, chapéu, roupa, esse tipo de coisa. Guarda-sol, isso aí. E outra coisa, Ismael, tu recomenda o uso das camisetas que tem filtro solar, sim. Fotoproteção? Tem evidência que ajuda, claro, que à medida que as lavagens vão sendo feitas, vai perdendo o filtro, mas mesmo camisetas normais, assim, por exemplo, uma camiseta escura protege mais, esquenta mais, mas protege mais contra a branca, uma trama mais espessa, tecido de lã e poliéster protege mais, né? Do que outros tipos de tecidos. Se a camiseta está seca, se ela está um pouco mais folgada do corpo, são coisas que ajudam. Não precisa ser com filtro, mas com filtro melhor ainda, protege mais ainda, né? Óculos de sol também é importante, né? Isso é da área do oftalmo, mas eu sempre costumo dizer, óculos com filtro UV, isso sempre tem que reforçar, porque qual que é o problema de um óculos que só escurece, que não tem um filtro em si, um óculos mais simples? É pior, porque aí tu usa o óculos, a pupila dilata, entra mais radiação e não tem filtro ali, né? E aí tem uma outra questão interessante. 90% dos melanomas são na pele, mas os outros 10% pode ocorrer no olho, pode ocorrer na mucosa, pode ocorrer em órgãos internos, né? Mas no olho também é o segundo local mais comum, né? Então tem que proteger também. Então nada de comprar óculos na beira da praia. Pois é, isso é um problemão, né? Isso é porque às vezes a pessoa, não vai fazer mal, vai, é pior. É melhor não usar. Que dilata mais a pupila. E aí também uma orientação para as crianças, né? O óculos também, para as crianças também com fotoproteção, né? Em relação aos tipos de pele, já entrando um pouquinho agora nesses fatores de risco, né? Vamos entrar um pouquinho. Existem vários tipos de... Uma classificação, né? Sim. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, acho que vai até 6, se eu não me engano. Sim. Em cima disso, existe uma recomendação de diferentes fatores de proteção. Por exemplo, pele mais escura, não precisaria tanta proteção, ou é mais ou menos uniforme a recomendação? Eu não gosto muito dessa classificação, porque justamente as pessoas têm uma percepção errada, né? Tem um estudo da Califórnia que mostrou de pessoas de pele negra, 50% delas achavam que elas não precisavam usar protetor, porque achavam que elas tinham risco zero de câncer de pele, o que não é verdade, né? Elas têm menos câncer de pele, mas assim, precisa usar, né? Claro, quanto mais clara a pele, aquela pele clara, olho claro, principalmente o ruivo, né? Que sempre se queima e não bronzeia, esse é o maior risco, esse é o que tem que cuidar mais, né? Qual o fator? 30 recomendação de modo geral. Eu recomendo, quanto maior, melhor o fator. Mas não tem aquela história de que quanto maior não faz diferença.
existia, isso é algo do passado, isso era um modelo matemático que eles usavam lá, não interessa detalhe, mas era assim, a absorvância do protetor, eles usaram, calcularam lá e viram que realmente era um ganho muito marginal, acima de 30, 50 não faz diferença. Mas se viu, na verdade, que a transmitância, que é outro fator do protetor, porque o protetor não é só uma barreira, né? É uma barreira que vai lá, a luz bate, não é um creme que está ali em cima. É uma substância química que faz uma interação com a luz, né? Ou reflete, ou absorve e transforma. Né? Então, essa transmitância é mais importante. Então, hoje se sabe que sim, quanto maior o fator, melhor. Né? Então, o que eu digo? Peles mais claras, fator 50 se puder. Pode ser 70? Pode, melhor ainda. Ah, mas a cosmética é ruim. Tá, então 50. Mas mais importante que o fator, pensa assim, o certo é usar 45 gramas e reaplicar a cada 2 horas. Ninguém faz isso, né? Nem eu. Ninguém faz isso, né? Então, qual é a recomendação? Já que tu não vai usar da forma... Que aí sim, se tu passar 45 gramas numa passada, um fator 30, aí sim tu tá com um fator 30 na pele. Como tu não vai fazer isso, a maioria das pessoas não faz, né? Então pega um fator 50, que pelo menos tu passar meia boca, pelo menos dá um fator 30 talvez ali. Né? Então todas as peles tem que usar. Pele negra, talvez pudesse ser fatores mais baixos, mas eu sempre disse, no mínimo 30. Né? O INCA fala 15, mas no mínimo 30. É interessante, né, Ismael? Porque existe esse conceito, eu tenho pele escura, sim, negra, não tenho isso, preocupação, né? Acontece. O Bob Marley, né? Uma lenda da música, sim, compositor e tudo mais. Ele tinha pele escura, sim, não tinha olhos azuis, sim, não era loiro, não era australiano, não era inglês, sim, né? E faleceu de um melanoma, né? Um dos tipos de melanoma. Um dos tipos de melanoma. Ou seja, não tem, talvez o tipo de melanoma dele tenha mais relação com genética, enfim, não necessariamente com, sim, o sol, mas isso mostra que quem tem pele mais escura também precisa passar por avaliação, sim, com um dermatologista, com certeza, né? Com certeza. E o que eu vejo, assim, essa história do Bob Marley, parece assim que a gente vivencia quase todos os dias, talvez você muito mais como dermatologista, porque é um cara que começou com uma lesão no pé, né, no dedo do pé, sim, né, não deu bola inicialmente. Quando ele procurou o primeiro médico disse que era uma lesão pelo futebol, que ele estava jogando bola, não sei o quê, ou seja, sim, houve uma negligência, sim, coisa que a gente continua vendo assim, sim, né? O paciente não valorizando uma lesão, o médico, às vezes o primeiro médico que é procurado também não valorizando aquela lesão. Depois, quando foi feito o diagnóstico, ele buscou tratamentos alternativos, ele não fez um tratamento, sim, que era eficaz, que teria que na época amputar, sim, o dedo, questões religiosas também e tudo, sim, mais, e assim foi. E se a gente for pensar no câncer de pele melanoma, a gente percebe que, poxa vida, 50 anos depois, essas coisas se repetem, né? Repete. Não, o paciente, no caso, sim, o indivíduo não valoriza, o médico, sim, às vezes deixa passar, sim, e os tratamentos acabam sendo, às vezes, não os melhores, né? Então, eu sei que tu faz muito diagnóstico de câncer de pele, sim, e eu acho que talvez um dos que mais faz diagnóstico no estado aqui, porque eu acompanho um pouco, né? E então, queria que tu falasse um pouquinho sobre essa dificuldade, sim, né? O quanto é importante o médico que vai fazer a avaliação, sim, da pele ter conhecimento, né? E como é feito isso, né? Quais as, sim, dificuldades e como é feito, e uma orientação assim para os nossos ouvintes. Dado que não é, que parece bom à primeira vista, mas não é bom, é preocupante. A maioria dos casos de melanoma são descobertos pelos próprios pacientes. Parece legal, as pessoas... Não. Por que não é bom? Porque as pessoas não fazem a revisão que tem que ser feita, né? Uma vez por ano revisar não fazem. Aí surge uma lesão, a lesão vai crescendo. Quando ela já está grande e muitas vezes já incurável, aí ele chega no médico, putz, tem essa mancha aqui agora, um melanoma. E aí já tem risco de ter se espalhado, metastatizado. Então a ideia é inverter essa história, né? O médico fazer o diagnóstico precoce.
Por isso o acompanhamento, por isso a revisão. E tem um outro estudo bem interessante que mostra o seguinte, da consulta dermatológica, de cada valor é em torno, não lembro se era 14 ou 17 casos de pacientes, tá? De cada 17 pacientes que vem numa consulta dermatológica, seja pelo motivo que for, por queda de cabelo, problema de o que for, vamos examinar toda a pele. De cada 17, tu acha um câncer de pele, né? E eu vejo isso na prática até mais, né? E aí tem uma questão que tu falou assim, Marcelo, que é verdade. Alguns mitos que existem, né? Dois principais. O primeiro deles, né? A vergonha. Tu vai examinar, aí tem uma questão que eu vejo muito na prática. Melanoma, local mais comum nos homens, no tronco, no tórax, nas mulheres, nas pernas. Muitas vezes chega o paciente e diz, vamos dar uma olhada. Não, mas eu não tenho nada. Não, mas vamos ver, né? Não custa nada, vamos lá que a gente tem tempo. Não tenho nada na perna. Só que não tem nada que o paciente esteja vendo, uma lesão grande. Só que se algum momento tiver uma lesão grande, aí é tarde demais, né? Então essa é a primeira situação, a vergonha. Tem que examinar, tem que olhar, tem que ver, né? Segunda situação que eu vejo muito, isso quase todos os dias. O câncer de pele não dá sintomas, inicialmente. Não sente nada, né? Nesse estágio ele é curável. Aí o que eu vejo na prática? Tive até hoje um caso. Tem que tirar essa pinta, que é uma pinta suspeita. Mas eu não sinto nada. Aí tem aquela questão, não mexe no que tá quieto, porque o fulano mexeu. Aí eu sempre digo, isso não existe. Não acontece esse tipo de situação, né? Tu vai fazer uma biópsia, se for um melanoma, que bom que tu biopsiou. Se não for melanoma, isso não vai virar um câncer de pele, né? Então, quanto antes fazer o diagnóstico, melhor. E o que o dermatologista usa para fazer o diagnóstico? Aí tem aquela tal regra BCD. Acho muito ruim essa regra. Por quê? Porque aí, justamente, quando eu vejo um melanoma pequeno, uma lesão inicial, a olho nu tu não sabe dizer, uma pontinha de caneta, mas com dermatoscópio, que é uma espécie de lupa que o dermatologista usa para enxergar nas primeiras camadas da pele, eu digo, tem cara de melanoma. Pô, mas ela é simétrica, não tem mais de uma cor. Eu penso, mas por que eu vou tirar isso, né? Mas precisa tirar, mas vale a pena tirar. Aí começa aquela situação, né? Então por isso que eu sou contra a regra BCD, porque ela é um diagnóstico tardio. Lado bom dela, pelo menos, é que estimula as pessoas a olharem para a pele. Sim. Mas lado ruim, porque muitas vezes assim elas não se preocupam com o que é para se preocupar, que são as lesões iniciais e pequenas, né? Quando a chance de cura é praticamente 100%. A chance de cura do melanoma in situ, que é inicial, 100%. Qual que é a chance de metástase? 0. Sendo que o melanoma tem chance de se espalhar. Qual que é a chance de se espalhar? Depende do quanto ele está invadindo. Para onde vai? Pulmão, fígado, sistema nervoso central, né? Então, assim, é uma doença, ossos, né? É uma doença bem agressiva. Exato. Eu acho importantíssimo a gente falar sobre a questão da dermatoscopia, que as pessoas, dermatoscopia, o que é uma dermatoscopia? Dermatoscopia não dói, né? Não precisa ter medo, né? Sim. Então, assim, não precisa ter vergonha de mostrar as pernas pro dermatologista, né? Às vezes tem que tirar o sutiã, às vezes tem até que tirar a calcinha para fazer uma análise. Sim. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante a gente falar sobre a questão do couro cabeludo, né, em mulheres, que também é uma coisa que muitas vezes se negligencia, né? Mas eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, que é a gente tentar fazer o diagnóstico precoce do melanoma. Exatamente. Que essa é a doença que esse é um dos cânceres que dentro da oncologia, é claro que houve uma mudança significativa aí nos últimos 10 anos, a gente pode dizer, com o advento da imunoterapia, né? Mas ainda assim, infelizmente, muitos pacientes jovens acabam falecendo por essa doença. E sem tratamento, né? Porque nem sempre o tratamento com a imunoterapia no próprio Sistema Único de Saúde não é um tratamento que está disponível, né? Infelizmente. A pele é um órgão visível, acessível. Né? Outros tipos de câncer, você precisa fazer uma endoscopia, colono, uma tomografia de tórax, enfim. Ou seja, exige um aparato. Né? A pele está ali, está visível. Né? Dependendo em 5 e um exame não agressivo, né? Então, e é uma doença que, claro, em estágios avançados, o melanoma, os outros menos, melanoma é fatal, né? Sim. E só que o diagnóstico precoce, como você falou, 100% de cura e globalmente, mesmo estágios mais, hoje em dia, com as imunoterapias, mesmo que seja um estágio um pouquinho mais avançado, a gente consegue evitar a recaída da doença, né?
Sim. Então, é inaceitável, né? Ver uma Sim. lesão grande, não Pois é. diagnosticada, ou enfim, né? Eu acho que a gente Exato. tem que bater nessa tecla daquela coisa assim, eu não vou mexer porque vai se espalhar. Eu não vou mexer porque Isso não isso a gente existe. não vê só para pele, a gente vê para várias situações. pois é. Nódulo de mama, Exatamente. nódulo na próstata, nódulo no pulmão, nódulo. Vou fazer cirurgia no intestino, não, mas eu vou mexer, vai se espalhar Sim. pela barriga. Sim. Não, a gente tem que combater isso. Exatamente. Nós, com propriedade, temos que combater isso. Exatamente. Isso aí. E Ismael, me diga uma coisa. A minha pergunta para ti: se eu tomar vitamina D, se eu Sim. ingerir vitamina D, Sim. eu preciso tomar sol? Essa é a pergunta que não quer calar. Aí eu vou dizer assim, ó, de novo, essa não é só minha opinião, né? Basear, o que diz a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a de Pediatria e a de Dermatologia. Vou pensar assim, 90% da vitamina D vem do sol. E justamente é o sol, o comprimento de onda do sol do meio-dia, né? Tem estudos que mostram assim, com marinheiros que ficam muito tempo debaixo em submarino, né? Ou mineiros, diminui a vitamina D. Então o sol é importante, é importante. Mas aí vamos pensar assim, quanto de sol tem que tomar para fazer vitamina D? Em torno de 15 minutos, 2, 3 vezes por semana, em qualquer parte da pele. Mas eu já pego isso. Entende, Alexandre? Então, assim, ó, eu vou sair agora, sair meio-dia, vou almoçar. Eu já peguei do braço de fora, a manta de fora, já não passei por tudo, eu já peguei esse sol. Então, a recomendação, de modo geral, o médico não deve recomendar se expor ao sol. Então, assim, não, tá baixa a vitamina D, então toma um pouquinho de sol. Não tá claro isso, mas tá assim, ó, não existe dose segura de sol, porque no nosso país, como a gente se expõe muito mais do que o necessário, é mais seguro tu repor via oral vitamina D do que tu pedir pro paciente tomar sol. Seja para manter, seja para repor. Né? Então, assim, é uma questão que tem médicos que indicam o contrário. De novo, eu sempre digo, siga a recomendação do médico, né? Não vai mudar a conduta baseada no que está ouvindo aqui, mas, de modo geral, essa é a recomendação. Não indicar o paciente tomar sol, porque tem mais risco para ele, fotoenvelhecimento e além do fotocarcinogênese, né, do câncer de pele, é mais seguro repor via oral vitamina D do que tomar sol. Então isso é uma coisa bem importante. Ismael, voltando a essa questão assim dos tipos de pele, né? Assim, quais seriam, assim, pra gente deixar bem claro, assim, quais seriam os tipos de pele que mais preocupam, né? Que as pessoas têm que ficar mais atentas, tá? Ok, a gente sabe que a pele negra talvez seja uma pele que seja um pouquinho mais forte, né? Mas e as outras peles? Eu vou dizer assim, não dos tipos de... Existe uma classificação lá de tipos de pele, né? Mas não disso, eu vou falar um pouco diferente qual que é a pele que tem maior risco, né? Então, assim, pele clara. Quais são os riscos, né? Pele clara, olho claro. Número de pintas. Existe uma relação linear entre o número de pintas, quanto mais pintas, maior o risco de melanoma. A pele que sempre se queima e não se bronzeia. Ruivos, né? Quem já teve melanoma. Quem tem história na família de melanoma, né? Que às vezes tem aquele melanoma familiar, né? Quem se expõe ao sol, obviamente, esse é outro fator de risco. Quem tem muitas sardas, essas são as peles, entre aspas, que tem maior risco de desenvolver câncer de pele. Tanto o carcinoma quanto o melanoma. Quem toma medicamento imunossupressor também, o medicamento que diminui a imunidade também aumenta, né? Imunossupressor, e aí faz mais carcinoma, né? Imunossupressor. Aumenta, vejo muito assim, infecção por HPV, verruga daí, e o próprio papilomavírus, o HPV, aumenta o risco de carcinoma escamoso. Então, assim, no transplantado, o câncer mais comum é o escamoso, não é o base celular. Então, imunossupressor. Quem é imunossuprimido tem risco também aumentado de câncer de pele. Radioterapia, outra coisa que eu vejo, fez radioterapia. Muitas vezes, mulheres fazem rádio para câncer de mama, né? É muito comum aparecer carcinoma base celular no local, né? Então, surgiu uma lesão no local pós-rádio. Eu vejo na prática, assim, alguns anos depois. Não são meses, são anos depois da rádio. Geralmente 10 ou mais, eu acho, né? É longo, né? Carcinoma base celular. Né? Tem que ficar de olho também. Sim. Mas tem situações que a gente vê, às vezes, né, Ismael, que áreas que não são habitualmente expostas ao sol também aparece doença. Qual seria a explicação?
A explicação é O porque... pessoal pergunta isso no consultório. Sim, Então, vamos... sim. Por exemplo, assim, na sola do pé, na Isso. axila, na virilha. Na virilha. Áreas que não pegam muito sol. Quais são as explicações? Uma delas, número 1, áreas que às vezes, justamente porque o melanoma não gosta muito do sol crônico, que vai acostumando a pele, entre aspas. Ele gosta de sol em torrão. Então, assim, às vezes, sei lá, toma um torrão na piscina, pegou na axila, pega mais sol. Essa é uma explicação, né? Claro, na virilha não seria o motivo. Explicação número 2. Nem todo melanoma se associa ao sol. Existe o melanoma familiar também. E aí tem uma questão assim das pintas, as pintas atípicas, que a gente chama de névoa displásico, que aumenta o risco de melanoma, né? Que é o melanoma familiar, que tem uma predisposição. Então, inclusive, quando assim, um paciente tem muitas pintas atípicas, tem mais de um parente, 2 ou mais com melanoma, até tem indicação de procurar um geneticista para ver se tem mutações que acabam aumentando o risco de melanoma. Então, essa seria a explicação do porquê que surge. Assim como, por exemplo, surge no sistema nervoso central. Pode ser primário lá, não apareceu lá primeiro. Putz, mas lá não pega sol, né? Sim. Porque nem todos têm relação com o sol. O sol não é a única causa do melanoma, né? Não é só isso que está implicado. Também porque nós temos o melanócito, né? Que é a célula Isso. da onde vem o melanoma em todas as células, todos os locais do nosso É isso corpo, né? aí. E em relação a essa síndrome das múltiplas máculas, normalmente são mais de 100, né? E é um comportamento que acontece na família, né? Então, normalmente o pai tem, o filho tem, Sim. e existem algumas síndromes que aumentam esse risco, essa predisposição hereditária aí para o melanoma. E também existem outras síndromes de predisposição em que o melanoma não é o mais comum. O câncer mais comum, mas, por exemplo, o BRCA2 é um gene que, quando alterado, aumenta o risco para melanoma. Síndrome de Lynch pode aumentar o risco para melanoma. Interessante. Isso aí. Eu sempre gosto de falar assim, da foto, voltando à questão da fotoproteção. A fotoproteção engloba a fotoeducação e a fotoproteção propriamente dita, né? A fotoeducação é o que a gente está fazendo aqui, né? E falar sobre o tema, né? Orientar sobre o tema. E tem um estudo da Áustria que mostrou que isso aqui tem maior impacto em mudança de comportamento da população do que a própria conduta do próprio consultório médico. Então, assim, é curioso, né? Mas, por exemplo, pode estar eu lá no consultório falando contigo, dizendo, tem que usar protetor, tem que ser assim, tem menos impacto de mudar a conduta do que quando tem, né? A gente fala assim na mídia, ou fala para o público de modo geral. Tende a ter mudança de desfecho, né? Então, por isso que isso aqui é tão importante que a gente está fazendo hoje, né? Eu acho interessante porque eu gosto muito de praia, né? Mas assim, eu não consigo me recordar que em algum veraneio meu eu tenha visto algum tipo de conscientização, né? De algum trabalho que, na verdade, que poderia ser feito até mesmo ali, né? Na beira da praia, né? Com crianças, falar sobre o guarda-sol, sobre boné, sobre a camiseta, né? É verdade. Eu não me recordo disso. Mas aí eu vou te dizer, assim, é difícil, porque se for pensar mesmo dentro assim, da minha família, da nossa família, é difícil, assim, as pessoas... É muito difícil mudar aquilo que elas já acreditam. E é algo tão forte na nossa cultura. Por exemplo, assim, vendem a ideia de que a pele bronzeada é uma pele mais bonita, que é uma pele mais saudável, a pessoa, essa pele bronzeada saudável, a pele branquinha, a pele da pessoa doente. Quando a gente já viu que é o contrário, né? A pele clara, a pele mais branca, não bronzeada, né? Ela não está imunossupressa por causa do sol. O bronzeamento é uma defesa da pele para tentar se defender do dano do sol, né? Então tem essa cultura dentro do bronze. A gente vê na TV, a gente vê nos filmes, as pessoas deitadas. Aí eu sempre digo, o dermato não é contra o sol. O sol é fundamental, não é isso. É contra o banho do sol. É contra a exposição intencional. Né? Um exemplo bobo que eu costumo dizer para o paciente é assim, comer excesso de sal faz mal. Eu vou botar sal, fazer um churrasco, vou botar sal, óbvio, não vou comer com sal, né? Eu não vou comer sem sal. Mas eu pegar depois um copo de sal e comer, por que eu vou fazer isso? Eu só vou estar ganhando malefício disso, né? Tu entende? Então o sol é a mesma coisa. Eu vou ir pra praia, eu vou na piscina. Claro que sim, tem que fazer atividade ao ar livre. Mas assim, vou escolher o horário. Não vou perto do meio-dia, né? Vou antes das 10, depois das 4, que mesmo assim tem que usar protetor, mesmo assim tem risco, né? Mas eu vou nesses horários que é menos pior, né? Eu vou usar protetor, eu vou ficar debaixo do guarda-sol, vou ficar de camiseta. Tirei a camiseta, entrei no mar, voltei a camiseta.
é o banho de sol que tem que combater, né? Esse tipo de coisa que é muito importante. E aí, assim, até eu sempre digo, eu não faço a parte estética, né? Mas é curioso que muitas vezes acontece isso. As pacientes tomam banho de sol, muitas vezes, assim, às vezes diariamente, né? E aí, lembrando que 80% das rugas, das manchas, o fotoenvelhecimento começa a diminuir colágeno, né? Tem até um dado bem interessante para o pessoal em casa se digitar no Google caminhoneiro no sol. Tem uma foto que aparece de um caminhoneiro que dirigindo pegou mais sol de um lado do rosto, né? O quanto que isso causa envelhecimento, né? Então as pessoas tomam banho de sol e aí depois procuram o dermatologista. Eu quero fazer um procedimento estético. Mas assim, mas tu tá se cuidando? Tomo banho de sol. Mas uma coisa vai de encontro a outra, né? Não faz muito sentido desse aspecto, né? Então é muito difícil mudar aquilo que... Porque é algo cultural, né? Um conceito que está muito forte dentro da gente. A pele que tá bronzeada é o saudável, né? E a pele que tá clarinha ali é o que tá doente. Tá pálida. Tá pálida. Tá doente, tá com anemia, alguma coisa assim. Na verdade é o contrário, né? Isso aí. Ismael, deixa eu te perguntar, e sobre a eficácia do filtro solar, como se fosse o filtro solar em comprimidos, né? Sim. O que a gente tem de dado na literatura? Tu costuma recomendar? Não, na verdade, a SBD até fala assim, não chamar de filtro, porque o mecanismo de ação não é bem de filtro. Então eles chamam assim, um nutracêutico associado ao sol, né? Tem vários. Beta-carotenos, tem polipóide leucotômicos, tem uma série de substâncias, né? Tem algum grau de evidência, mas é um plus, é um a mais, né? Assim, tem um melasma muito forte, tem um lúpus, além do protetor, pode associar, né? Mas ele não é o único. O fotoprotetor oral, esse nutracêutico oral, não vai ser o único para proteger. Tem evidência, mas é uma evidência menor, né? Comparado com o fotoprotetor. Vale mais a pena daí. Pode associar, mas não é o principal. E falando um pouquinho sobre as mulheres que já fizeram banho câmaras, Sim. câmaras de Sim. bronzeamento artificial, né? Ainda existe, né? Proibido no Brasil. Proibido, desde 2009, pela Anvisa. O pessoal ainda faz. Eu não consigo entender isso, né? Mas provavelmente porque essas câmeras não foram recolhidas? Não sei, assim, é tanta coisa fiscalizada, mas isso não é fiscalizado. Então, assim, eu conheço pessoas que fazem, eu fiz o bronzeamento. Sabe? Qual que é o problema? Porque se sabe que não só o envelhecimento, que a gente já falou, né? Mas aumenta muito o risco de câncer de pele. Sim. Então, pensa assim, tu já tem uma chance por morar no Brasil, pelo sol que a gente já se expõe. Tu aumenta assim, 20, 30, 40 vezes o risco de ter um câncer de pele. Estudos falam em 70 vezes o risco de carcinoma. Então, assim, é muito arriscado de se fazer. Mas as pessoas continuam fazendo. Porque, de novo, cultural, né? A busca pela pele bronzeada. E nesses pacientes que, por exemplo, já se exporam, né, se expuseram, existe alguma recomendação de que o acompanhamento, de que a dermatoscopia seja feito com uma menor periodicidade, não apenas anualmente? Tu sabes que isso também não é um consenso, assim, de modo geral, uma vez por ano, né? Mas, por exemplo, assim, às vezes vem o paciente, tem muitas pintas, muitas lesões, ou aquelas casquinhas que começam a surgir que tu tem que cauterizar, que são pré-malignas, né? Aí eu digo, 6 meses. Mas, de modo geral, 6 a 12 meses é o acompanhamento, né, que se faz. Não existe uma recomendação específica por causa disso, né? Mas dependendo do número de pintas, número de lesões pré-malignas, sim. Mas esse é um histórico que a gente não pode deixar de contar, né? Quando vai no dermatologista, né? Se já fez bronzeamento artificial. Sim. Existem aquelas lesões benignas, que é a ceratose solar, ou actina solar, né? Pré-malignas. Que são lesões pré-malignas, né? Uma boa proporção delas evoluem para tumores epidermoides, eu acho, né? Então, assim, qual é a recomendação de tratamento, enfim, ou é só... Essas geralmente são aquelas casquinhas assim mais ásperas, parece assim, chamam de verruga, uma verruguinha, passa a mão fica mais cascudo, não? Essas ceratoses, elas existe um risco de malignizar, não que vire melanoma, mas carcinoma. Carcinomas, né? E não basocelular, o carcinoma escamoso. A chance é pequena, tá? Eu vou dizer assim, a chance de uma delas malignizar é em torno de
5% ao longo do ano. Só que o problema é que o paciente geralmente não tem uma, né? Tem dezenas, centenas, né? Aí vai aumentando o risco. Então, o que se faz? Se trata como? Com o nitrogênio, a cauterização, né? Aquele spray que congela, o nitrogênio destrói a lesão e geralmente é bem eficaz em diminuir a chance dessa lesão malignizar. A gente costuma ver, assim, muitas pessoas, assim, mais idosas, né? Que têm lesões de pele. E muitas vezes são lesões em locais de difícil... em que o tratamento cirúrgico ele é mais difícil, como a asa do nariz, né? E aí, às vezes, essas lesões vão evoluindo, né? Sim. Ou seja, tem aquele componente que é o componente infiltrativo, né? Para dentro, né? E eu acho que é importante falar que quanto mais a gente deixa de tratar, de fazer o tratamento cirúrgico, o tratamento, a grande maioria desses casos vai ser curada com a ressecção, né? O tratamento cirúrgico com a retirada total do tumor, retirada com margens, né? E que quanto mais tempo a gente acaba deixando aquilo ali, pior. Por dois aspectos. Maior risco de invasividade, né? Do comprometimento ali da lâmina própria e tudo mais, né? Mas também de sequelas cirúrgicas, de precisar de enxerto, né? Retalho cutâneo. Exatamente. E esse que é o problema, né? Do diagnóstico tardio. A maioria dos cânceres são curáveis, não? Daí volta aquela questão. Não vou mexer porque eu não sinto nada. Aí eu digo, um dia vai sentir, vai ulcerar, vai virar ferida, vai incomodar, né? Então, quanto antes tirar, melhor. Chance 100% curativa. Claro que assim, por exemplo, o carcinoma basocelular, muitas vezes uma cirurgia é o suficiente. Tu sabendo que é o carcinoma, tira ali com margem, está resolvido. O escamoso também. O melanoma que às vezes é um pouco mais complexo, né? Porque tu faz primeiro a cirurgia, que é uma biópsia, tu tira só a pinta suspeita, com mínima margem, confirmando o melanoma. Aí sim, se tira, faz a ampliação. Às vezes tem que pesquisar a íngua, confirmando que tinha na íngua. Às vezes tem que vir lá fazer mais um procedimento de tirar a íngua, né? Então às vezes tem outras etapas. Mas quanto mais avançado o melanoma, mais etapas tem a se cumprir, né? Ismael, não sei se você pode responder, mas eu acho que para quantificar para nossa audiência, né? Quantos casos de câncer você diagnostica por semana ou por mês? Tu tens essa ideia? Para objetivar um pouquinho. Não é pouco, né? Não é pouco, porque se for pensar assim, por exemplo, por dia eu devo ver uns 25 pacientes por dia, todos os dias. Desses, metade ou mais da metade vem por câncer de pele, né? Então, seja algum caso que eu estou vendo muitas vezes mais de um câncer no mesmo paciente, né? Às vezes o paciente vem e tem 5 cânceres ao mesmo tempo, né? Aí tu vai lá, tem que biopsiar primeiro 5, né? Então, assim, eu digo talvez... O mínimo são 5 casos por dia. Nossa. Não de melanoma, né? Sim. Melanoma eu diria assim, por semana, talvez 1, 2 casos por semana, né? Sim. Antes dos 20 anos, muito raro. De 20 a 30 anos, é melanoma falando agora, né? De idade dos pacientes, 20 a 30 anos, eu devo ter visto uns 8 casos nos últimos 10 anos. De 30 a 40 anos, aí já é bem mais frequente, mas também não tão comum, devo ter visto uns 30 casos. Depois dos 40 anos, que sim, que é muito mais comum, aí é todo mês que aparece, né, em alguns casos. E quanto mais idade, maior o risco do melanoma. São 4 tipos principais, tinha citado antes do Bob Marley, né? Sim. Esse do Bob Marley, que é o lentiginoso acral, mais em extremidade, né? Tem pior prognóstico, geralmente porque fica mais escondido, a pessoa acha que não é possível surgir ali no local, né? Tem o tipo nodular, que parece um caroço, esse é o pior que tem, porque ele não tem aquela fase de crescimento, né? Ele surge direto como um caroço e já é muito agressivo. Tem aquele que dá mais em área exposta de rosto, geralmente de uma pessoa de bem mais idade, cresce lentamente. E o mais comum são as que parecem pintas, as manchas, né? O melanoma de pinta, entre aspas, muitas vezes fica muito tempo na fase de crescimento, que a gente diz assim, radial, até que ele comece a entrar vertical. E um dado curioso, não tem tanta relação com o tamanho. Às vezes eu tiro um melanoma muito grande e ele é in situ, superficial. Na primeira camada. Na primeira camada. Às vezes eu tiro um melanoma pequeno, 13 milímetros, e ele já estava invadindo. Não é? Então, não tem relação nesse aspecto, o tamanho da lesão com a chance dele de estar invadindo. O que importa mesmo é o Breslow, né? Que é a profundidade que ele está invadindo ali na camada da pele, né? E outra dificuldade, muitas vezes, eu vejo assim que
o dermatologista ele tem que estar assessorado de um bom patologista, né? Sim. Porque o diagnóstico, né? Sim. A linha entre o maligno e o benigno é muito tênue. Sim. E tem casos em que Sim. de falso positivo, falso negativo. Exatamente. Então, é importante essa sincronia entre sim. o dermatologista e um patologista Sim. confiável, né? Não, eu sempre digo para minha patologista, eu disse, se não fosse tu, eu não conseguiria fazer dermatologia. Sim. Porque ainda mais nas lesões assim ali, a gente chama de névo displásico, né? É como se fosse um contínuo, que eu digo. A pinta benigna, aí a pinta atípica. Mas a pinta atípica pode ser levemente atípica. Pouca atipia. Pode ter média atipia, pode ter um alto grau de atipia. Essa diferenciação entre alto grau de atipia e melanoma, às vezes é muito difícil, não? E às vezes é uma lesão grande, tu vai ampliar para o paciente, para ficar uma cicatriz cosmeticamente inaceitável, né? Então tu tem que ter essa certeza, né? Então às vezes tem que fazer mais de uma biópsia, tem que fazer a coloração que se faz, que é imunistoquímica, que é um tipo de coloração que o patologista faz, né? Mas tem que ter um bom patologista, senão não tem como fazer, né? E eu acho, às vezes os pacientes vêm para nós, talvez isso aconteça contigo, e às vezes tu precisa até de uma segunda opinião, né? Porque não é porque veio um resultado, Sim. não é porque tu não está confiando naquele resultado, mas às vezes sim. até um achado que não é tão comum, Claro. é raro, e aí muitas vezes tu manda para uma segunda opinião para confirmar aquele diagnóstico. Claro, com Às vezes o certeza. paciente fica numa ansiedade, porque já quer resolver essa situação, mas muitas vezes a gente precisa lançar a mão também desse tipo de recurso, né? Isso aí. Exatamente, é a segurança, até porque o tratamento pode ser mais agressivo, pode chamar sequela, né? Sim. Muito bem. E aí? Então, Mais comentários. comentários finais, né? Legal. Então, acho que falamos de Que mais? prevenção, de Eu acho que seria diagnóstico interessante, precoce. Então, a gente falou sobre a vitamina D, né? Então, claro que de modo geral não é recomendada a exposição solar de forma desprotegida. O protetor, né, não é um passaporte ao sol. Não é assim, eu botei protetor, então eu posso sair agora no sol, ficar... Não. O protetor tem que reaplicar. Ele não dura mais do que 2 horas. Mas eu ainda sinto ele na pele. Tá sentindo no veículo, a base, o creme, né? Mas o filtro em si já perdeu a eficácia. Tem que reaplicar o protetor. Não? Mas está nublado, doutor Ismar. Tá nublado. Diminui com certeza a radiação, mas ainda chega, né? Mesmo nos dias nublados, né? E revisão da pele, pelo menos uma vez por ano. Né? Ainda mais se tem muitas pintas, ainda mais se tem história de câncer de pele na família. A partir de que idade? Não tem uma idade, uma recomendação, mas principalmente após os 20 anos, que quando começa a ter mais risco de melanoma. Né? Mas, de modo geral, a partir não tem uma data, uma idade específica que deve começar o acompanhamento. Muito interessante isso que Muito tu falaste bom, do mormaço, né? Aquele Sim, mormaço, o mormaço. é aquele mormaço que queima, né? Pois que é. dá aquela queimadura, aquela de ficar vermelha, né? Exatamente. Exato, é isso aí. Muito Bom, bem. acho que fizemos um bom apanhado aí de cuidados com a pele, né? Sim. Então, acho que é importante a gente, não só no dezembro laranja, que é esse Sim. mês aí alusivo aos cuidados, né? A prevenção do câncer de pele, mas que todos os meses, então, né? Então, além da redução, a exposição ao sol, mas que realmente as pessoas tenham o seu dermatologista, né? Sim. A quem recorrer para fazer uma avaliação, né? Uma dermatoscopia. E mudança talvez cultural, né? Porque essa busca incessante pela pele bronzeada, né? Onde é que está escrito que isso, né? É o certo, é padrão, né? Padrão de beleza que foi imposta, que foi criada, uma convenção social, né? Que até hoje vem trazendo tantos problemas, né? Não só do envelhecimento, como também do câncer de pele, aumento de risco, né? Aumento de incidência de câncer de pele. Eu acho que também, né, pensando já no diagnóstico, prevenção, enfim, lembrar, assim como tem a mamografia anual, Sim, hoje a exatamente. gente indica o Papa Nicolau, que é o preventivo do colo uterino, cada vez mais a gente indica também a colonoscopia, né, o exame da próstata no homem, incluir nessa rotina um exame completo da pele. Fundamental, certeza. né, fundamental. Com certeza. Que muitas vezes isso passa, o pessoal acha, não, a pele eu tô vendo aqui, não tem nada. Sim. Exato. Excelente. Muito obrigada, Ismael. Eu que agradeço. Obrigado, o convite. obrigado. Até a próxima. Muito bom. Até a próxima. Tá bem.